Bom dia, Japão. Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Bom, aqui no Facebook todos vocês já me conhecem. Eu sou o Nicolas e hoje eu estou fazendo minha primeira live desde 1987 e eu gostaria de falar para vocês algo que eu aprendi no Brasil há cerca de 2 meses atrás em um curso em São Paulo, que é a hipnose. Afinal de contas, o que é hipnose? Eu tenho postado bastante vídeos falando um pouquinho e eu gostei muito do que eu aprendi, do que eu vi, tanto que eu estou aqui hoje explicando, tentando passar para vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi. E dizem também que quando você ensina, você se aprende ainda melhor, né? Então, o que eu vou falar para vocês hoje é explicar basicamente, tentar explicar em uns 5 minutinhos o que é hipnose. E de acordo com o modelo que aqui aprendi, eu vou ler para vocês, que a hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo aceitável. Bom, fiquei na mesma, né? Você vai estar pensando aí. Bom, essa é a explicação que o pessoal da Omni passa pra gente. Mas antes de você poder entender essa frase, eu vou ter que explicar para vocês o modelo da mente de Gerald Cain, que foi o fundador da Omni, que ele ensina pra gente, que o pessoal ensina pra gente antes. E depois que eu ensinar esse modelo, eu vou reler essa frase e vai fazer todo sentido para vocês. Muito bem. Como nossa mente funciona, basicamente. Temos aqui... Oxe. Vou fazer uma bolinha menor. Essa bolinha menor aqui vai ser o nosso inconsciente. A bolinha maior vai ser o nosso subconsciente. E essa bolinha maior aqui em volta é o nosso consciente. Geralmente no nosso dia a dia, a gente está, quando a gente se apercebe, estamos trabalhando na verdade com a nossa mente consciente. O que a nossa mente consciente faz? Ela tem 4 funções básicas, que é raciocinar, analisar, temos a memória de curto prazo e temos a força de vontade, certo? Então, quando estamos conscientes, estamos raciocinando, analisando, estamos trabalhando com a nossa mente consciente. Memórias de curto prazo, aqui ao qual se refere, é onde deixamos a nossa chave de casa, que horas temos que sair, que dia é hoje, o que comi no almoço. Tem gente que essa memória de curto prazo é tão curto prazo que nem chega a lembrar o que comeu no almoço. E também a força de vontade. A força de vontade, ela serve mais para dar o impulso inicial. Para você tomar uma ação, né? Então é por isso que muitas vezes você acaba, por exemplo, você quer parar de fumar, mas você tem até essa força de vontade inicial, você consegue ficar sem fumar 1, 2 semanas, mas no final, depois de um tempo, você acaba voltando àquele hábito, porque você trabalhou somente com o seu lado consciente. E se trabalhar só com o seu lado consciente acaba não dando certo, porque você vai ver que seus hábitos, eles se encontram no subconsciente. Então, antes de eu falar do subconsciente, eu vou eliminar já o inconsciente, porque o inconsciente, nós não trabalhamos com ele na hipnose. E no inconsciente, ele basicamente trabalha com o sistema nervoso autônomo e com o sistema imunológico, que o sistema nervoso seria os batimentos cardíacos, a respiração,
Isso a gente não trabalha, isso a gente não mexe, não tem como mexer. E sistema imunológico, né, as nossas defesas naturais. Bom, pulando o inconsciente, que a gente não trabalha na hipnose, o subconsciente, vamos para o subconsciente, que é o que nos interessa de fato. No subconsciente temos os hábitos que eu tinha falado, que eu tinha mencionado. Tem 5 coisinhas. Os hábitos, temos a autopreservação, que é a função principal do subconsciente. Autopreservação, não sei nem como escrever aqui porque não tem espaço. Autopreservação. Temos as emoções, afinal, por isso que a gente lembra bastante, e é por isso que temos as memórias de longo prazo lá, porque as nossas emoções nos ajudam a reforçar essas nossas memórias. E temos também um elemento bastante engraçado, que é a ociosidade. Ociosidade. E como esses 5 elementos atuam no subconsciente? Basicamente, a função do seu subconsciente, de todo mundo na verdade, é autopreservar a pessoa. Como? Da forma mais ociosa possível, que consome menos energia possível. Então, ela vai criar para isso hábitos. Porque quando você nunca entrou no automático, por exemplo, você acorda, você tem toda uma rotina, você tem todo um hábito já criado para acordar e ir ao trabalho. Muito bem. Esse é um hábito que você criou, que você está onde você faz as suas atividades da forma mais econômica possível, gastando o mínimo de energia possível. E você cria esses hábitos utilizando sua memória de longo prazo. Então, quanto mais essa sua memória, quanto mais você vai vivendo, mais experiência você vai tendo, e ao longo dessa memória, dessa linha do tempo, você vai criando padrões, você vai encontrando certas similaridades em certas situações. E quando acontece isso, você... Opa, já aconteceu, eu lembro que isso já aconteceu uma vez, então o que eu fiz naquela situação? Opa, e seu cérebro começa a atuar de uma certa maneira, que funcionou e vai funcionar no ponto de vista dele, do subconsciente, para as próximas vezes também, economizando assim energia. Ok, eu não preciso pensar no que vou fazer dessa forma sempre, vou criar um hábito e vai ser bom para mim. Eu economizo energia e estou me autopreservando. Certo? Muito bem. E afinal, agora que eu expliquei para vocês como funciona o nosso consciente, o nosso subconsciente, eu posso explicar para vocês o que é hipnose. A hipnose nada mais é... mentira. Antes de falar de o que é hipnose, eu vou falar para vocês o fator crítico, né? Afinal, eu falei para vocês na frase inicial e não falei para vocês onde que entra o fator crítico aqui. O fator crítico, se eu tivesse uma canetinha de cor diferente, ajudava, mas está lá embaixo. Estou com preguiça de ir lá embaixo. Ele basicamente é uma camadinha que tem aqui na camada consciente, que protege o subconsciente. O fator crítico, basicamente, ele impede de, no caso, qualquer sugestão entrar no seu subconsciente. Então, nas crianças, esse fator crítico ele vai estar muito mais aberto. Porque não tem por que ele se defender. Ele ainda não tem ele não desenvolveu essa proteção, essa necessidade por defesa, né, do seu subconsciente. E, bem, basicamente as crianças, elas acreditam muito mais. Se alguém diz para elas que Papai Noel existe, muitas delas vão acreditar.
da fada do dente, e as crianças acreditam, porque elas não têm esse senso crítico, esse fator crítico que vai bloquear a sugestão. Ah, mas e se? Isso quem faz é o nosso lado consciente. Pois bem, e o nosso consciente vai criando esse fator crítico e vai, à medida que nós crescemos, geralmente, não vou dizer que acontece sempre, mas ele vai ficando mais, uma camadinha mais grossa, né? E por isso vamos deixando de ficar tão crentes em certas coisas. Mas eu não vou dizer que isso serve para todos, porque, por exemplo, artistas têm essa camada quase como se fosse de uma criança, porque eles têm que ser bastante imaginativos, têm bastante capacidade de imaginar, de pensar, de criar. Então eles basicamente não desenvolvem ou deixam ele aberto. Enfim, o resultado é essa camada deles é bastante aberta. Eles são bastante abertos a novas ideias e coisas afins. Então, o que nós fazemos na hipnose? Agora finalmente eu posso explicar o que é hipnose. A hipnose consiste, vou ler de novo para vocês aquela frase que eu li no começo. A hipnose é atravessar o fator crítico da mente consciente e estabelecer no subconsciente um pensamento ou sentimento exclusivo aceitável. É como se nós passássemos esse fator crítico que todos nós temos, e inserimos no subconsciente uma ideia, um sentimento, algum pensamento que ele aceite. Claro, o subconsciente vai ver e vai pensar, será que é bom? Ok, eu aceito, isso aqui vai ser legal para mim por causa disso. E o subconsciente vai aceitar. E quando o subconsciente aceita essa sugestão, aí as coisas acontecem, as coisas passam a mudar, os hábitos começam a mudar, sua memória, as emoções, o modo como você vê certas situações da vida muda também. Então, a necessidade de autopreservar, do que você tem que se defender, a gente acaba também trabalhando isso. Tem pessoas que têm pavor de barata, tem pessoas que precisam, meu Deus, se eu ver uma barata é capaz de eu morrer, tenho que me proteger disso. Tudo bem, eu dei um exemplo bem bobo, mas ai meu Deus, tem dois negros, tem dois negões é feio, né? Tem dois moreninhos passando do outro lado da rua, eu vou pro outro lado da rua. Não tem nada a ver, os caras, é Barack Obama, vai que o cara é Barack Obama e a pessoa, por ter um preconceito com pessoas negras, vai achar que são bandidos. E o que fazemos com essa sugestão, nós acabamos por mudar. Não é porque as pessoas são negras que elas são bandidos. Isso é uma associação que a pessoa pode ter feito de maneira errônea e por causa de suas experiências de vida. E o que nós fazemos é mudar o modo como ela vê e trabalhamos essas questões de generalização, distorção e eliminação. Nossa mente prega algumas peças e geralmente acabamos fazendo isso aqui. Mas isso aqui já é tema de outro... Não tem nada muito a ver com hipnose, mas... Enfim. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o que é hipnose. E eu fico aqui. Eu encerro o vídeo de hoje com isso. E quem sabe no próximo eu fale um pouco sobre os medos e receios que as pessoas acabam tendo com a hipnose. Ok? Valeu, obrigado.